Boa noite, sou Kátia Lima, do Polo de Itabuna. Estarei apresentando um seminário com meu colega Bruno Nascimento, também do Polo de Itabuna, para o cumprimento da disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação. O tema é aprendizagem online e híbrida. A aprendizagem híbrida tem se destacado como uma das principais inovações no campo educacional contemporâneo, permitindo que os alunos desenvolvam autonomia, interação e engajamento, ao mesmo tempo em que potencializam o papel do professor como mediador do conhecimento. Uma combinação de ambiente de aprendizagem online e presencial que integra tecnologias digitais para complementar atividades presenciais, com o objetivo de oferecer experiências de aprendizado adaptadas às necessidades dos alunos, tornando-a mais enriquecedora. A modalidade de ensino híbrido foi uma das mudanças pós-pandemia do Covid-19, que juntou os principais elementos do ambiente de aprendizagem online com as presencial. Ou seja, para ter o seu propósito completo no ensino híbrido, depende da combinação dessas duas modalidades, e assim torna as experiências mais eficazes. Perfeito. A gente pontuou aqui algumas questões que mostram a importância do ensino híbrido, tá? E a gente pode trazer aqui, a princípio, flexibilidade e personalização, né? Porque esse modelo ele permite que a gente adeque o nosso processo de ensino-aprendizagem às nossas subjetividades, né? Às nossas rotinas, à nossa vida, porque a gente pode levar em consideração aqui algumas questões como, por exemplo, a dificuldade que a gente enfrenta para ter acesso à educação, seja por tempo ou por questões geográficas, para acessar esses locais, correto? Então, a gente consegue adequar tudo isso ao que a gente acha ou ao que é melhor para a gente, né? É importante lembrar, por exemplo, que eu e Kátia, a gente está em ambientes aqui completamente diferentes, a gente só isso só está sendo possível justamente por conta da flexibilização da modalidade do ensino híbrido, né? Autonomia e engajamento, que como Kátia bem pontuou, o professor ele se torna aí um intermediador entre o estudante e o conhecimento, porque a gente vai aí buscar o conhecimento, ter que desenvolver essa autonomia de buscar ativamente conhecimento e se engajar nas atividades para que a gente consiga fazer todo esse processo acontecer, né? Então a gente acaba tornando aí tomando uma posição muito mais ativa nesse processo. A integração tecnológica, que como a gente já mencionou aqui, a gente estava comentando, muitas vezes a gente tem dificuldades para usar essas ferramentas, esses recursos tecnológicos, e quando a gente torna esses recursos parte desse processo, a gente acaba se adequando mais a eles, né? Aprendendo a lidar com todos esses recursos. E preparo para o futuro, já que toda essa autonomia, esse engajamento, essa integração com esses recursos, tudo que a gente encontra nesse percurso, ele prepara a gente para futuramente conseguir aplicar isso ativamente também na nossa vida, né? Sim. O funcionamento do ensino híbrido, ele funciona por meio da união dessas modalidades, né? Que aprendemos aqui, que foi a modalidades online, aprendizagem online e presencial. Pontuamos também alguns exemplos do funcionamento de ensino híbrido. Uma delas é a rotação por estações, que em grupos, esses alunos eles têm vários tipos de atividades, né? Alternando exercícios práticos, leituras e recursos digitais.
Um outro exemplo é a rotação individual, onde permite que o aluno aprenda no seu ritmo de estudo, em diferentes níveis de aprendizagem. Uhum. Outro ponto é a sala de aula invertida, onde os conteúdos, teóricos, eles são disponibilizados online antes do encontro presencial. Para quê? Para que tenha um tempo na sala de aula de apresentar seus debates, resolução de dúvidas e apresentação de trabalho. Promovendo o quê? Promovendo mais interação, mais participação desses componentes. E um outro exemplo é semipresencial, onde as aulas são remotas, teóricas, pode ser utilizando videoaulas, online e também fóruns de discussão. Temos também as avaliações que podem ocorrer online ou presencial. Online, elas são com prazos definidos. Perfeito. E agora a gente vai pontuar também aqui os principais benefícios dessa modalidade, né? E aí a gente tem a redução da evasão, já que, como a gente já apontou também, são encontradas algumas dificuldades para acessar ambientes de ensino-aprendizagem e com essa flexibilização que é fornecida, a gente consegue democratizar a educação para que seja de mais fácil acesso, então, evitando que muitas pessoas abandonem, por exemplo, um curso de graduação no meio dele, porque enfrentam essas dificuldades. A diversidade metodológica, como Kátia bem pontuou aqui, a gente tem aulas expositivas que são importantes, mas a gente tem acesso a videoaulas e filmes, a gente tem acesso a textos, a gente tem acesso aos ambientes de debate, os fóruns, a gente tem várias atividades bem diversificadas sendo propostas pelos professores para que a gente possa explorar diferentes capacidades da gente, né, de desenvolver esse conhecimento, de expor ele também. Então, a gente já fez alguns fichamentos, os resumos, a gente já fez alguns questionários, a gente está fazendo aqui agora um seminário. Então, a gente consegue criar um leque muito grande aí de formas de trabalhar todos esses conteúdos que a gente tem acesso. A interação aprimorada, né, porque justamente por ter uma diversidade muito grande de atividades sendo propostas e metodologias, a gente consegue interagir tanto com o conhecimento, como também ter uma interação entre os colegas bem interessante para compartilhar todo esse conhecimento. O desenvolvimento de habilidades digitais, como a gente já mencionou também, a gente às vezes tem dificuldade para usar algumas ferramentas digitais, mas o mundo hoje exige que a gente consiga usá-las e principalmente usá-las de forma produtiva, né? Porque muitas vezes a gente tem acesso a tudo isso, a gente tem um celularzinho na palma da mão e esquece que ele pode ser extremamente produtivo e trazer muita coisa positiva para a gente, né? Então a gente aprende a usar isso a nosso favor. E melhor aproveitamento, porque justamente por conseguir adequar esse processo às nossas vidas, ao nosso tempo, enfim, se adequar às nossas necessidades, a gente consegue aproveitar muito melhor todo, né, todo esse percurso e tudo que a gente tem acesso aqui. Então, a gente pode concluir que a aprendizagem híbrida ela é uma metodologia essencial, né, para tudo que é exigido da gente hoje no mundo atualmente, né, com todas essas novas ferramentas, tudo que tem de novidade por aí a gente consegue adequar usando aí os pontos positivos, digamos assim, do ensino presencial e trazendo também tudo que tem de bom na modalidade EAD ou semipresencial. Então a gente une o que há de melhor em cada uma dessas modalidades e a gente tem o ensino híbrido, né? A gente tem uma forma de desenvolver melhor o nosso conhecimento, já que a gente vai fazer isso de forma individual, respeitando as nossas subjetividades.
Isso torna todo o processo muito mais eficaz, muito mais proveitoso, né? Unir toda essa flexibilidade, essa interação, essa personalização, faz com que a gente aproveite melhor, né? E, e torne o processo até mais prazeroso também. Por que não dizer prazeroso, já que a gente consegue fazer, como o Kátia mencionou, respeitando o nosso tempo, já que cada um carrega suas subjetividades e não consegue, às vezes, se desenvolver da mesma forma, no mesmo tempo que o colega. Então, toda essa diversidade, como a gente também mencionou, como a gente mencionou, essa diversidade metodológica, ela permite com que todo mundo tenha espaço para se desenvolver, né? Então, aqui estão nossas referências e isso a gente finaliza por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa Valeu, noite. Kátia. Tchau, tchau. Tchau.